Boa noite, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo. Estamos começando mais uma edição de A Live, sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje temos a nossa live de número 99 e vamos ter o prazer de receber aqui a Jama Wapichana, que é mestranda em letras e também ativista do movimento indígena. Ela que é de Roraima. Dentro então distantes teremos a Jama aqui, que vai falar um pouco sobre a cultura dos povos indígenas, né, do seu estado. Acabou de chegar e eu vou adicioná-la aqui à conversa. Só um instantinho, Jama. Aí, chegando a nossa convidada. Oi, Muito oi, boa noite. boa noite. Tudo bom, Jama? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e vendo bem. Você também está me ouvindo e me vê bem? Tô ouvindo bem. Também está vendo tudo certo aqui, né? Sim, sim. Ah, tá. Que às vezes o Instagram não dá uns retornos exatos de como a nossa imagem ou áudio tá. Sim, sim. Mas beleza. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela você estar aqui hoje para conversar com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Sim. Bacana. Obrigado por estar aqui e para vir falar da cultura do seu povo e também de todas essas questões assim tão importantes que a gente sabe que os povos indígenas enfrentam hoje. Jama, eu vou fazer então uma breve apresentação sua e aí eu passo para as perguntas, pode ser? Sim, sim. Tudo bem, Marcelo. Eu não sei se minha leitura tá muito bem, não sei se a internet tá boa aqui de casa. Tá bom, tá ótimo. Estou te vendo bem, tudo ótimo. Tá. Tá certo. Bom, começando então mais uma edição de A Live, hoje temos a Jama Wapichana. Ela é mestranda em letras pela Universidade Federal de Roraima, a UFRR, e é formada também em gestão territorial indígena, também pela UFRR. Jama faz parte do movimento indígena de Roraima e é coordenadora da REPAM Juventude de Roraima. Neste mês de março, né, o mês da mulher, nós estamos aqui nessa série de lives, a live que fazemos, entrevistando só mulheres, né? Enfim, em homenagem ao mês das mulheres. E hoje eu queria, então, sempre estou fazendo essa pergunta para as nossas convidadas, né? E queria começar perguntando para a Jama um pouco, um depoimento dela, um depoimento seu, Jama, sobre a situação da mulher, né? Enfim, hoje na sociedade, particularmente da mulher indígena, né? A realidade dela, o que representa para você ser mulher e ser mulher indígena numa sociedade como a nossa hoje. Wadaupaná, Caimen Manauan. Boa noite a todos que nos assistem, né, nesse momento. Eu acredito que esse momento é um momento bom, um momento de partilha, né? Mas antes de mais nada, de falar sobre os povos indígenas, falar sobre memórias, falar sobre ancestralidade, falar sobre luta dos povos indígenas na Amazônia brasileira, antes de falar, a gente sempre inicia com um canto, né? Porque são vozes que a gente ouve também, manifestação de vozes, sendo vozes e levando vozes. E neste primeiro momento, eu gostaria de entoar um canto no Apchan. Caimena Ribenal, tem um parixara aqui, nós somos companheiros. Então, vamos lá. Costumamos andar, como costumamos estar em tempos de abraços, né? Mas como a gente não pode estar, mas a gente pode se unir energias. E o Parixara nos mostra isso, sabe? Nos mostra muito sintonizado. Waknaikian, 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 Aizi. Waknaikian, 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 Aizi. Wakunaikian, Wapari Chapan, Wakunaikian,
Waparichapan. Waknaikian, 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 Airi. Waknaikian, 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 Airi. Wakunaikian. Waparichapan. Wakunaikian. Waparichapan. Eu chamo Parixara para cantar também, né? Da outra linha. Baidab jaitam bikyada, pamiatam kebakayada, waina uru wapchanyao, michi uru kaijursanao. Erikadir, né? Eu acho que a gente pode começar o nosso momento, o nosso diálogo com a nossa ancestralidade presente. Eu acho que é isso. A gente pode começar, Marcelo. Muito obrigado aí por esse lindo canto, né? Maravilhoso. Obrigado aí por nos presentear com esse canto. Você tem uma voz muito bonita também. Enfim, lindo a melodia, tudo. Obrigado aí. Mas enfim, eu queria começar então, depois desse seu canto, te perguntar sobre a questão da mulher, particularmente da mulher indígena, nesse mês que se comemora no mundo inteiro, né, o Dia Internacional da Mulher, né, que foi no dia 8. Mas o mês inteiro se faz essa lembrança. Como é que você vê a questão hoje da mulher, particularmente da mulher indígena na sociedade brasileira, né? Que dificuldades que ela enfrenta, enfim. As mulheres já enfrentam muitas dificuldades, né, por conta do machismo e de uma série de questões, né? Dificuldades no mercado de trabalho, violência, etc. E queria um ponto de vista seu sobre a mulher, particularmente a mulher indígena. A mulher indígena, né? Certo. A começar que a gente tem a questão da mulher, a Pachamama, né? Para quem respeita a Pachamama, a mãe natureza vem de lá, vem da raiz. E a gente vê isso também, o cuidado com o cuidado com a mãe terra. Nós temos que ter, né? Começa por ali. Não é uma filosofia não, mas isso é uma prática diária. A mulher começa daí, as mulheres começam da raiz. E as mulheres indígenas com seus filhos, né, também, o relacionamento com seus filhos, como é que elas educam seus filhos, o educar da floresta, o educar do lavrado, educar dos conhecimentos ancestrais também. E a gente vive um cenário, aqui em Roraima, vou pegar um pouco o aspecto de representatividade das mulheres indígenas. Nós temos uma forte representatividade das mulheres indígenas aqui em Roraima, nas organizações indígenas também. Maria Bethânia, tem uma Taurepang, da Umiabe também. E nossa grande representante indígena, Joênia Wapchana, né? A gente não esquece jamais, né? Porque elas são vozes, nos representam como mulheres. São as vozes das mulheres indígenas. A ocupação de espaço, que um dia nos foi tirado, né? Mas hoje são espaços que estão sendo conquistados por mulheres indígenas. E aí, muito mais que isso, né? São lutas constantes, luta de ocupação de espaço, na academia. Eu falo de nós, mulheres, no mundo universitário, no espaço acadêmico, né? Porque, tirando eu que não tenho filhos, mulheres que vêm das suas comunidades, que lutam contra o preconceito, lutam contra essa... Porque quem sabe, quem estuda na universidade é muito difícil. É muito difícil lidar com os conhecimentos que são os conhecimentos ocidentais, né? Como é que a gente pega esse conhecimento e a gente molda para os nossos, sabe? Essa questão de dominar esse conhecimento dos brancos, de deixar, muitas mulheres têm 10 filhos, 15, 12 filhos, e elas vêm para a academia mesmo, a ocupar esse espaço, a aprender, a lidar com esse sistema, né? E eu costumo dizer muito, eu ouço muito as nossas lideranças falarem que mulher formada, mulher é uma mulher articulada que ajuda as comunidades e ajuda no crescimento dos filhos. E a gente vive, agora eu puxo para o outro lado, a gente vive em um intenso... Nós vivemos em intensas lutas, né? E principalmente de retrocesso. Mas enquanto as mulheres estiverem parindo, nascendo mais índios, sendo benzidos, sendo fortalecidos pelos conhecimentos ancestrais, a luta continua.
É a força da mulher indígena. É a força de cada povo. É a força da mulher da terra, das raízes. Enfim, essa ocupação de espaço, né, que a mulher tem. Eu acredito que nós temos ocupado espaço e temos muito o que ocupar ainda. Essa diversidade presente de negras, é diversidade, né? A gente não pode colocar somente as mulheres indígenas, é uma diversidade presente. Parabéns a todos nós que resistimos a cada dia, quebrando tabus, quebrando os preconceitos da sociedade. Enfim, nós resistimos. Enfim. Legal. Eu queria que você falasse um pouco, depois de dar esse depoimento muito bonito sobre as mulheres indígenas, você falasse um pouco sobre os Wapichana, né? A cultura, como é que é a cultura desse povo, do seu povo, né? Enfim, onde eles estão localizados, né? Você pode falar um pouco? Sim, sim. Eu sou indígena do povo Wapichana, carrego 5 linhagens de 5 povos indígenas, Taruma, Macuxi, Aruaque, Acauaio. Nós somos a diversidade, né? Os povos indígenas vivem aqui nessa fronteira entre o Brasil e a Guiana, entre a região do Urupununi e a região da Serra da Lua. E para gente que vive aqui na fronteira, eu Jama, estou aqui na fronteira entre o Brasil e a Guiana. E atualmente eu vivo aqui. E para nós não existe fronteira, né? Não existe fronteiras. Mas assim, mas a gente sabe que os povos transitavam livremente antes mesmo da questão da colonização, que foi uma demarcação de... Existe fronteira por questão de território, divisa entre Brasil e Guiana, mas para nós não existe, porque é um livre passo, e de ir e de voltar. Mas isto antes da pandemia. E a gente tem sentido isso, realmente. Mas os povos vivem aqui na Serra da Lua, ou na região de São Marcos, nas outras regiões da terra dos Macuxis. São povos que cultivam suas raízes ainda, muito forte. A questão da língua wapichana é muito forte ainda. Eu quero falar também que essa questão da língua wapichana, né? Que o programa, citar também o programa de valorização de línguas e culturas Macuxi Wapichana pela Universidade Federal de Roraima, coordenada pela professora Ananda Machado, né, tem um trabalho intenso com os Wapichana. Por conta da colonização, muitos deixaram de falar, né, mas esse programa, a universidade, um projeto de extensão também, trouxe de reavivar as línguas indígenas. Não somente a língua Wapichana, mas tem Macuxi e outros. O papel da universidade nesse cenário também. Aí eu tô perdendo a fala. Tu vai falando, Marcelo, porque às vezes eu vou... Não, tranquilo. Não, tá perfeito. Tá perfeito. Teve alguém que fez uma pergunta aqui, acho que é Pari. Ele fez uma pergunta aqui sobre Paritiara. Jama, quais órgãos têm procurado ajuda o meio para... Acho que ele perguntou que órgãos que estão ajudando os povos indígenas. Acho que a pergunta foi essa. A gente vai falar isso mais adiante. Uhum, tá certo. Então vocês estão localizados nessa fronteira entre o Brasil e a Guiana, né? A maior parte, sim, dos Wapichana da região da Serra da Lua, sim. Certo. E no caso, em termos, por exemplo, de economia, como é que a subsistência de vocês se dá? Mais agricultura, pesca, enfim? Sim. Eu gostaria de trazer uma menção, né, agora, Marcelo, se eu não for fugir do roteiro, né, especificamente nesse tempo de pandemia, né. Eu acredito, a gente pode observar que isso chegou a todas as comunidades indígenas, infelizmente, e a gente perdeu grandes lideranças indígenas, grandes aliados no movimento indígena também. Como as comunidades têm se fortalecido, né? Como as comunidades aqui da região da Serra da Lua, que têm entrado em contato, né? Como elas têm se fortalecido? Através dos cultivos das terras.
através das medicinas tradicionais, né, dos conhecimentos tradicionais, aí são postos em práticas, porque muitos que deixaram, digamos assim, muitos que deixaram de estar vivendo aquela vida cotidiana de estar exercendo a medicina, as medicinas dos nossos anciãos, dos nossos antigos, voltaram a exercer. Esse valor que a gente tem da Mãe Terra, sabe, do cuidado realmente. Porque a gente observa que as vacinas, é claro que chegaram nas comunidades indígenas, né? E trouxe esperança, sim. Mas nem todos aderiram. Mas nem todos aderiram, né? Por questão... Eu acredito assim, cada um tem seu ponto de vista, né? Porque eu ouvi muitos parentes falar, porque são muitos anos que os povos indígenas resistem, né? Resistem contra o sistema, contra o governo, e são muitos anos que eles tentam sobreviver, porque o governo só apenas ataca, e é claro que vem aquela dúvida, será que eu vou morrer com a vacina? Naqueles primeiros momentos, né? Porque os povos indígenas foram os primeiros a se vacinar? Sabe, muitos têm esse pensamento, realmente, né? Mas a gente sabe que não foi simplesmente porque o governo queria, não, mas a gente sabe que foi uma luta. Se é pra gente ter algo, sempre foi uma luta cotidiana. Esse luto do coletivo. E os povos têm se fortalecido com as medicinas tradicionais. Hoje eu vi uma liderança da terra indígena Waiwai, né? Da terra indígena, coordenador da terra indígena Waiwai, falou que realmente uma comunidade a região que fica no sul do estado de Roraima, as comunidades têm se fortalecido com as medicinas tradicionais, de fato. Se vão viajar, levam com isso. A tomar banho, ao se alimentar, banana, sabe? Esses elementos orgânicos que vêm da terra, que fortalece o corpo e fortalece o espírito. Isso também faz parte da economia local, né? Hoje aqui no Bonfim nós tivemos feiras. Feira que vem das comunidades Pinhum, de outras comunidades aqui. Vieram vender seus produtos, farinha, beiju e outros. E muito mais. Uhum. Você tocou nessa questão da vacinação, né? E que algumas pessoas ainda resistem, né, a tomar a vacina por achar que pode ter algum problema, né? Infelizmente a gente está nessa era das notícias falsas, né? Muitas vezes propagadas até por autoridades, né, que deveriam, enfim, fazer justamente o contrário. Você acha que falta uma campanha para conscientizar as pessoas? Também a questão do uso da máscara, do álcool, gel, como é que está isso por aí também? São formas de prevenir a Covid, né? Sim. Forma de prevenção à Covid, sem as comunidades, as organizações indígenas têm trabalhado muito, intensamente com isso, né? Desde o início em junho, lançaram várias folders, né, de prevenção, porque a gente sabe que há uma diversidade de povos aqui em Roraima, diversidade de línguas também, produz informativos, de como usar máscara, do que usar, porque a gente sabe que os povos vivem em coletivo. Vão ali na casa do parente, não tem isso, sabe? Mas são maneiras de proteção, sensibilizando a população indígena, sabe? As organizações têm trabalhado para isso. E a organização, a COIAB, tem fortalecido muito. Vacina parente. Alguém viu nas redes sociais, vacina parente, vacina. Também é uma forma de sensibilizar realmente o parente. Vamos vacinar, parente, vamos vacinar. São formas de sensibilizar mesmo. A gente está vivendo uma guerra de fake news, realmente, né? Como todos podem perceber. E a gente tem lutado contra isso também. A forma de você estar jogando nas suas redes sociais é também uma forma de sensibilizar a população. Vamos votar, vamos nos cuidar, vamos usar as máscaras. Enfim. Tá certo, é isso mesmo, tem que se proteger. Sim. Hoje, enfim, além da Covid, né, que é um grande problema para todo mundo, né, no mundo inteiro, né, enfim, mas falando especificamente dos povos indígenas, né, além da Covid, quais são hoje os principais problemas aí que os povos indígenas de Roraima enfrentam, em termos, garimpo ilegal, enfim, pecuária ilegal, o
que vocês têm mais problema? Invasão de terra, a gente imagina que deve ser uma coisa muito frequente, né, esse desrespeito. Eu acredito em um todo, né? A gente usa um termo muito forte, a luta continua, né? Entra governo, sai governo, a luta continua. E cada vez tem aumentado, né? Nesses últimos tempos, né, a gente tem vivido o tempo de grandes ataques à Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ao direito dos povos indígenas, né? A CF o artigo 231, 232, intensa violência aos direitos dos povos indígenas, principalmente a sua terra, né? Se afeta a sua terra, afeta seu espírito, o seu corpo, porque é terra, saúde e educação. Terra, saúde, sem terra você não pode ter saúde e nem educação, porque a luta é intensa, né? Como você tem observado que volta e meia, quase praticamente toda semana nós temos informativos aqui em Roraima. Invasões legais de garimpeiro em terra indígena. É garimpeiro sendo morto, é indígena sendo morto. A contaminação de mercúrios, né? Eu acredito que já virou uma coisa rotineira. Mas eu acredito essa mensagem deve chegar a todos, né? Nós, populações em geral, sociedade civil em geral, nós temos que nos atentar a isso, alertar a isso. Que esse mercúrio que está sendo dejetado nos rios, o metilmercúrio, que os peixes alimentam, nas águas, afeta nós também. Afeta quem vive em Boa Vista. Mas, assim, um vai jogando culpa no outro, né? A gente vê isso. E não afeta somente a população indígena. Afeta todos nós. E a gente tem que sensibilizar a sociedade em geral. E não somente a terra indígena Yanomami. É claro que a gente tem vivido intensamente isso, a gente tem observado isso, né? Mas, assim, a região da Raposa Serra do Sol também vem enfrentando esses grandes ataques, essa grande violação contra a terra, contra os corpos dos nossos parentes. Porque com a entrada dos garimpeiros, não entra somente a questão do garimpo, não. Violência, prostituição, bebidas alcoólicas, que afetam diretamente as populações. E principalmente a perca cultural. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E a gente viu, né, recentemente da PL 201, 201, que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, né? Da suspensão, né? Nada válido. Mas isso, praticamente, isso é uma coisa não totalmente segura, porque a gente vê as invasões constantes dos territórios indígenas. Não parou. A legislação não parou esse povo de entrar em territórios indígenas. Os ataques são constantes. Sabe? Eu acredito que esse momento que a gente tem, Marcelo, é para sensibilizar a população em geral, sabe? Desse grave problema que os povos indígenas, os povos originários, esse termo, nem indígena não é, os povos originários. É um termo, indígena é um termo do Ocidente, lá do branco, não sei da onde. Os povos originários da terra brasileira, sabe? Da terra do Brasil. Que ainda eles vivem aqui. Nós vivemos aqui e resistimos, sabe? É uma luta, são ataques atrás de ataques, porque a gente vê a questão nós vivemos essa vulnerabilidade da pandemia. Você vive a questão do garimpo, são ataques constantes. Mas são os povos unidos, sempre guerreiros, né? São praticamente são lutas diárias. Ultimamente, né? Estou com uma formação com jovens mobilizadores da região amazônica. É um projeto da COIAB, junto com outras instituições parceiras, né? Nós estamos conhecendo várias realidades da nossa Amazônia, né?
vários jovens de diversas regiões, e a gente acaba conhecendo a realidade do outros parentes, né? E é muito triste. Eu vi uma fala, né, que muito me provocou, de um jovem do Alto Purus, que é da região de Rondônia. Rondônia, Acre, para essa região. Ele falou assim, ó, olha, gente, eu não sei, eu posso estar aqui hoje. Meu pai morreu semana passada por questão de Covid, né? Mas eu agora sou nomeada uma liderança que a gente tem sofrido grandes ataques de madeireiros, lá em Madeireiros, né? Eu posso estar aqui hoje, mas amanhã eu não sei se eu estarei. Então essas lutas são constantes da nossa liderança aqui também, né? Não são diferentes. Os ataques são grandes, que fere a legislação. Nós estamos vivendo tempos difíceis, um governo genocida, um governo que não respeita os povos originários e nem a população brasileira como um todo, né? Infelizmente. É terrível mesmo. E, enfim, como você fala, vocês estão sempre unidos e se mobilizando, né? Enfim, tem algum apoio enfim, nessa luta contra essa questão do garimpo ilegal, que é muito grave, né? Que enfim, de outras instituições da sociedade? Como é que você vê a ação, por exemplo, do governo do Estado? Enfim, tem havido fiscalização? Não tem, né? O que é preciso fazer para que esse problema, enfim, seja combatido, né? Traz tantas coisas ruins para vocês. Eu acredito, principalmente o movimento indígena tá bem organizado, sempre organizado com seus parceiros, né? Seus parceiros, que acreditam que acredito porque a gente está à mercê de um governo, né, que não apoia. E principalmente aqui em Roraima, nós temos movimentos sociais, né, para quem trabalha em rede, para quem nós articulamos, se é uma luta, nós vivemos uma luta pela vida, né, em direito à vida. As redes, né, os movimentos sociais, pela Igreja Católica, pela REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, muito bem articulada, porque quando surgiu a PEC 210, né, 201, aqui do Estado, que dispõe da lavra em território indígena, lavra mineradora, os movimentos se organizaram, os movimentos sociais se organizaram para fazer um baixo-assinado, sabe? Nós, instituições civis, nos organizamos também. E a gente viu e a gente nos organizamos. A base principal é a organização. E a gente vê que os povos não estão sozinhos. A sociedade está junta. Mas a gente vê que também tem um lado muito forte, né? Quem está na Câmara, quem tá no parlamento que não nos representa também. De todos os deputados federais, deputado estadual, somente quem foi contra foi a Leni e o evangelista. E a gente pôde fazer live depois pelo Levante, né, que a gente ouviu falar, nós ouvimos o evangelista Silqueira, por que não votou nessa PEC, né? Porque a gente acredita, nós como movimentos sociais, né, a vida em primeiro lugar. Eu acho que tem que ser de tudo, a base de tudo, a vida em primeiro lugar. Nós estamos unidos, não somente o movimento, nós somos uma rede. Pelo direito da vida, isso. Uhum. Importante. E, enfim, como você falou, isso afeta, claro, os povos, né, originários, como você falou, mas isso afeta toda a sociedade, né? Enfim, a gente viu essas imagens da Amazônia nos últimos tempos, nessas queimadas, né, que correram o mundo, né? Isso traz consequências graves para todo mundo, para o país, para o mundo, né? Enfim, a questão do desmatamento, ela também é preocupante no estado de Roraima, além da questão do garimpo. Com certeza. Eu acredito que quando o Salles fala, né, passando a boiada, tá passando mesmo. E quando o nosso governo
Quando o presidente coloca como pauta principal, lá, além do garimpo, né, da liberação do projeto de lei 191, da mineração em território indígena, que não é somente a mineração, que abre caminhos para vários outros projetos. Madeireira, boiada, petróleo, vários outros. Né? E a gente vê começando por aí, quando o Salles fala que está passando a boiada, está passando mesmo. Está queimando floresta. A gente viu essa queimada. Hoje eu não me atualizei nem qual região foi, mas para os povos indígenas, quando queima uma floresta, não foi somente uma floresta, não foi somente o bioma que foi queimado, não foi somente uma árvore, foi parte de si. Porque alguns povos indígenas têm como sua cosmologia, as plantas fazem parte, as plantas são os nossos ancestrais. Quando queima a floresta, queima parte de si. E a gente tem visto também a questão das madeireiras ilegais aqui no estado de Roraima. Estamos vivendo um verdadeiro desmonte, né, nesse governo atual, um governo que corta as pernas da FUNAI. A FUNAI não está ajudando os povos, né? Corta os órgãos ambientais, o órgão de fiscalização. Vai cortando tudo. Para deixar o povo sem vez e sem voz, sem vida. Mas seguimos. E você falou de uma questão interessante, né? Que existe a coisa ilegal, mas existe também uma política institucional, né? Enfim, oficial de desmonte mesmo, né? De tirar a fiscalização, de cortar recursos, né? E de criar leis também que flexibilizem, né? A presença desses empreendimentos dentro das terras, das suas terras, né? Enfim. É uma pergunta, eu caiu aqui, não entendi. Não, é um comentário, foi um comentário que eu fiz, né? De que além de haver atividade ilegal, existe uma política oficial mesmo de desmonte, como você falou, né? De permitir, flexibilizar, de permitir que esses empreendimentos, né? E aí eu queria um ponto de vista seu, porque eles são empreendimentos muito lucrativos do ponto de vista econômico, mas que não trazem vantagem alguma para vocês e acredito que para a maioria da sociedade também. Sim. Já que destrói um patrimônio brasileiro, né? Um patrimônio nacional e o patrimônio dos povos originários, né? Isso realmente. A gente tem uma intensa preocupação com movimentos sociais também, né? Principalmente aqui nós somos mercê, né, de uma energia, né? Uma energia de qualidade para o estado de Roraima. Ainda nós somos dependentes, né? A questão do bem-querer, né? Queria frisar a questão do bem-querer aqui. Na construção da hidrelétrica do bem-querer. Isto vai acrescentar para quem? Para os grandes empreendimentos. Vai vir para essa região. Mas as populações que dependem daquele rio, as populações ribeirinhas, né? Tem somente a questão dos indígenas, tem a questão do ribeirinho também, aqui no estado de Roraima. São várias, porque vindo aquele empreendimento, tira o pão de cada dia daqueles povos. O peixe, né, que o rio não será o mesmo. Vai vir uma população de diversos lugares. Os problemas, a violência social aumenta também. Infelizmente, é um atrás do outro, um problema atrás do outro. Eu acredito que para se pensar nisso, a população tem que ser consultada, mas muitas das vezes a consulta fica para depois. Fica só a consulta prévia, não vem, sabe? Passam por cima de tudo. Infelizmente. Quem sofre é a população. Enfim. E é uma política equivocada também, né? Porque se gera empobrecimento da população, da maior parte da população, e gera lucro para poucos, não promove o desenvolvimento que é o verdadeiro desenvolvimento social. Você não acha? Com certeza. Sim, realmente. Não existe isso, sabe?
Então, é uma utopia, né? Infelizmente. Mas a gente, quando fala nisso, a gente tem outras... Acredito que a gente tem outras alternativas, né? E a gente, como sociedade, tem que... Nós temos as universidades, sabe? Eu fico pensando, eu particularmente fico pensando, né? A gente não pode ficar dependente de quantos anos, né, dessas energias, essa energia da questão solar, da energia. Pô, nós estamos aqui numa potência, sabe? Nós podemos, cara, eu fico pensando, né? Se os nossos representantes pudessem investir nisso, mas as prioridades são outras. Uma energia solar de qualidade, pensar em outras alternativas, sabe? Dos ventos. Nós temos, mas a gente vê que as prioridades são outras. As prioridades são outras. Enfim. Prioridade é o lucro fácil. É o lucro fácil. Aqui em Roraima é bem complicado. Jama, você até falou, quando a gente estava começando a conversar, sobre a questão de que vocês têm usado, enfim, as redes sociais, até quando você falava da questão da pandemia, né, no sentido de conscientizar as pessoas sobre a importância da vacina, dos cuidados. Como é que você vê a importância das redes sociais hoje, né? Eu vejo que você tem uma rede, você é muito ativa, né, no Instagram, muitas postagens importantes. E falando também da luta dos povos originários, né, dos povos indígenas. Como é que você vê a importância das redes sociais hoje para dar voz a essas comunidades? A gente costuma falar, nós temos que ser conscientes, né? Conscientes em tudo. Vivemos, como eu falei antes, vivemos uma guerra intensa das fake news e a gente tem que ter consciência do que a gente vai postar. Normalmente, eu gosto muito de postar as mensagens dos parentes, né, das outras realidades, das efeito positivo também, o positivo. Acredito que eu tenho um público, né, a quem destinar também. Mas, assim, as redes sociais são muito importantes nesses tempos, né? É interessante como as comunidades têm se mobilizado, né? Eu tenho visto vários jovens comunicadores da Amazônia aí, dando voz e sendo vozes das suas comunidades. A rede social é um meio de denúncia, propagar mensagens boas, culturais e muitas outras. Eu acredito que sumiu a palavra. Sumiu a palavra, deixa eu ver aqui. Esse é um canal de passar, de transbordar de informações boas também, consciente, de denúncia, como falei antes, né? De denúncia, de falar sobre as comunidades, sobre o que tem passado. Porque a gente vê, né, podia estar denunciando lá da comunidade, vendo os rios poluindo, ou vendo madeireiros, sabe? É um canal muito bom, que a gente pode propagar notícias, mas de forma consciente. De forma consciente e de forma responsável, com certeza. Uhum. E permite também muitos indígenas têm se apropriado dessa arma. Muitas lideranças, muitos povos têm pegado a rede social como mecanismos de defesa, de luta. São ferramentas de luta. Têm se apropriado dessa tecnologia, do conhecimento, como repassar. Eu acho que vai por aí. E você tem, inclusive com as redes sociais, o alcance é mundial, né? Você tem resposta, porque hoje Sim. O Brasil ele é um centro de preocupação mundial, né? Inicialmente por causa dessa questão da Amazônia, que chamou a atenção do mundo inteiro, né? Das autoridades, de presidentes de outros países e tal. E agora, por conta da pandemia, por causa da forma desastrada como o país está lidando, né, com essa doença, né? Hoje foram mais de 2.000 mortos, né? 2.200 e tantos mortos, né? Infelizmente. Uma tragédia sem precedentes, infelizmente, né? A gente lamenta bastante.
Você tem tido resposta, contato, apoio de fora do Brasil, de outros países? De que países? Eu acredito, assim, que eu vou comentar um pouco, né, sobre um projeto que eu estou fazendo parte atualmente, né, nesse momento. As organizações indígenas trabalham em parcerias, né? Nós, como eu disse, nós estamos vivendo um tempo do governo que não tem ajudado os povos indígenas, e os povos indígenas têm buscado forças em outros locais, né? E a gente viu muita parceria, né? Parceria com instituições internacionais, com a Unicef, com outras instituições para fortalecer e ajudar os povos em diversas formas, principalmente em projeto e atuação em suas áreas, né? E um exemplo, aqui em Roraima, com a questão com o governo, o governo omisso, né? As próprias lideranças se puseram à frente, né? De acionar essas barreiras sanitárias de quem entra e quem não entra nas suas comunidades. Isso é um exemplo. Mas tem apoios de redes, de instituições que querem ajudar porque o governo é omisso, infelizmente. Infelizmente, né? Enfim. Sim. A gente sabe que existem as questões, enfim, além da questão da violência, né, do desmatamento, do garimpo, de todas. Você falou até mortes, né, como tem acontecido. Você citou o caso de Rondônia, né, enfim, e de vários lugares. A gente vê constantemente atentados, assassinatos de lideranças indígenas, quilombolas também. São muito vítimas desses ataques, dessas agressões, né? Mas a gente sabe que além dessa invasão física, existe também uma invasão que é física também, mas ela vai por um lado cultural, né? Por exemplo, grupos religiosos que se espalham, né, cada vez mais pelas comunidades dos povos originários, indígenas, dos quilombolas e outras comunidades, para tentar, enfim, uma espécie para mudar, digamos, a cultura desses povos, impondo uma crença que originalmente não é a deles. Essa questão também vocês enfrentam isso? Eu acredito que sim, também. Aqui em Roraima, nós vivemos, os wapichanas, os outros povos vivem mais de 200 anos de civilizações, de colonização, né? E não é, e já foi e agora posso dizer que é mais apaziguado. Mas para as outras regiões, não, as outras regiões do Brasil é muito diferente. Porque esses ensinamentos, essas outras eu posso chamar as outras vivências, né? É uma espiritualidade que vem lá do Ocidente, quando chega aqui entre os povos, né? É claro que causa um conflito. Um conflito espiritual, né, entre os povos. Um conflito de culturas, né, que muitos povos deixam um exemplo simples, de cantar um parixara. A gente tem vivenciado aqui, o programa de cultura, de línguas e cultura, tem vivenciado aqui no estado de Roraima. O simples cantar o parixara, o tomar o caxiri, afeta, sabe? Afeta o próprio parente, porque a forma de colonização a questão do cristianismo foi brutalmente, veio com tudo, sabe? E dizer que de tomar o caxiri já é um pecado, de dançar um parixara já é um pecado, sabe? Isso são marcas também. E são marcas que os povos carregam até hoje. E muitos povos têm vivenciado isso, sabe? É luta contra o sistema, é luta contra o sistema, né? Contra o cristianismo, sabe? Esse cristianismo que não anda de mãos dadas com os povos. Esse Jesus que tanto falam, né? Outros falam. Dessa mudança cultural toda, né? Mas eu penso que claro que a gente deve respeitar a espiritualidade de cada um. Mas a vivência é na prática diária, é respeitando a terra,
É respeitando a Mãe Terra e respeitando principalmente o teu próximo, o teu parente. Isso é bem viver. Respeitar o outro é bem viver. Bem viver entre os povos indígenas. E a gente ouve muito falar dos ataques, né, às religiões de matriz afro, né, enfim, no Sim, sim, Brasil, sim, sim. inclusive atentados a terreiros, etc. Mas também pelo seu depoimento a gente vê, sente também que os ataques também aos povos originários, né, às Com suas certeza. crenças, né, essa coisa de criminalizar As ou pinturas, as demonizar pessoas de determinadas tradições, né? demonizarem, sim, de demonizarem os cantos, né? É claro, as nossas pinturas, aqui não tem pintura, né? As nossas pinturas, porque cada traço, cada cocar, cada canto, claro que tem uma simbologia muito grande. Canto dos povos, canto dos nossos ancestrais, né? Que passaram de geração em geração. É que o povo ainda cultua, sabe? O povo cultua nas suas vivências diárias, o de sair. Essa questão da questão cultural de viver todos os dias, sabe? De sair com pimenta, de comer pimenta, comer as macaxeiras, são vivências, são vivências. Acho que a cultura é vivenciada a cada dia. São vivências diárias, são práticas diárias. E a espiritualidade está nisso. O bem viver está nisso, é nas práticas diárias. Contigo com a terra, é isso. Viver em coletividade. Defender a coletividade. Enfim. E respeitar as diversas crenças, né, as Com diversas fés, certeza, né? com certeza. Com certeza. E eu gostaria, Marcelo, de frisar uma questão, né? Eu acredito que em tempo de pandemia não poderíamos deixar de falar, né? É um tempo muito sensível, né, para os povos. É um tempo muito sensível, né? De frente a vários ataques. E os povos têm lidado com a morte, né? A gente sabe que nós temos uma diversidade de povos no Brasil, né, em Roraima também, como eles têm enfrentado o luto e o não luto também. Porque dia após dia um vai, né? E eles não, não, não vivem esse luto. São questões muito sensíveis, né? Que estamos passando, acredito, todos, a sociedade em geral. A sociedade em geral. E a espiritualidade intensamente em ataque, né? Mas eu posso dizer que eu vindo de um parente que a terra não é somente a terra. A espiritualidade a terra, das raízes, eu acredito que isso nos fortalece. Em tempos de guerras, em tempos sombrios como este, sabe? O nosso espírito está relacionado à terra, às raízes das árvores. Enquanto vier essa tempestade, a gente deve se agarrar a essas raízes como um todo, é isso. Com certeza. E, enfim, você chegou também a tocar numa questão, né, que também tem um pouco a ver com a questão cultural, mas também é uma questão de saúde, né, muito de saúde, que é o abuso de álcool e também de drogas, né, isso também é um problema para você, para os povos em geral do estado, enfim. Sim, eu gostaria de comentar algo, né? Aqui nós temos é toda a sociedade, né? O álcool destrói os nossos corpos, né? E com a introdução disso nas comunidades, é claro, que destrói uma família, porque afeta, né, todo o corpo, toda a cultura, né? Porque a cachaça, o camelinho é diferente do parixá, do, do caxiri. Muito diferente, entendeu? E o ataque ao corpo, ao sistema é muito rápido e muitas das vezes acometem muitas violências e a gente traz agora, né, até a questão da violência psicológica, da violência doméstica, que não é diferente de outra sociedade, das outras realidades, né? A questão da violência nas mulheres indígenas também.
São várias desgraças que a bebida trouxe às comunidades, que traz às comunidades, né? E a gente tem visto em Boa Vista, os nossos parentes de Yanomami, né? Tem chegado, tem andado pelas ruas alcoolizados muito, como a droga, né? A droga da bebida acabou com seus corpos, né? A questão afeta também a questão cultural dos povos, a espiritualidade dos povos. Mas é claro, né? A gente não vê por aí, a gente tem que contextualizar, tem que saber do histórico daquele povo, como é que aquelas coisas, como essas bebidas, como é que chegou nas comunidades. E a gente traz aí a questão dos garimpeiros, das invasões, tem muita questão em jogo, uma coisa leva a outra. Enfim. Deixa eu só te fazer uma pergunta, curiosa. Acho que é uma bebida que vocês tomam, é caxiri o nome, desculpe. É caxiri. O que é o caxiri? Eita, eu não sei fazer, não. Mas tem gente aqui que faz. Tem caxiri e pajuaru. Com a mandioca. Com a mandioca, você faz para através da mandioca. Sim, é uma bebida fermentada. Muitas vezes através do beiju fermentado. É claro que sabe quem produz, né? Quem sabe fazer, faz no seu modelo, mas assim, eu percebi que os povos Wapixana, povo Macuxique, têm suas particularidades de fazer. Mas eu não sei fazer, não. Sei fazer, não. É usada o quê? Em rituais, em festividades? Quando que ela é usada? Também, comemoração, bastante comemoração. Quando a gente chega nos parentes, eu sou, assim, a maioria do meu povo vive no sul da Guiana. Quando a gente chega lá na casa dos nossos parentes, os parentes vão servir uma vasilha enorme, assim, muito grande, de pajuaru, de caxiri. Tu tem que tomar, quando tu é convidado, né? Tu tem que tomar isso tudo. Aí tomou uma vez, tem que tomar outra. É um momento de receber, sabe? Um momento também de partilha. Um vai tomando, vai compartilhando. Isso é bem viver nas comunidades. Também. Interessante. Eu queria saber qual que é o papel da Repan, né? Essa rede que você falou, da qual você faz parte, que você coordena. Que tipo de ação que ela desenvolve? Ah, tá. A Repan Juventudes é uma rede vinculada a uma rede eclesial panamazônica, né? Vinculada à Repan, estrutura geral aqui de Roraima. Nós temos uma rede eclesial panamazônica. Nós somos redes, digamos, somos rede de juventude indígena, somos rede de levantes, são instituições tipo estudantes indígenas, MST, Índio da Cidade, de outros grupos, que a gente luta pela mesma causa. Nós lutamos pela mesma causa. Quando surge um imprevisto, vamos lá, vamos nos organizar. Somos uma rede em parceria. Somos todos, juventude, somos Repan, né? Somos redes. Somos redes, trabalhando em defesa da vida. Legal. Eu queria saber também sobre o seu mestrado, né? Você está fazendo mestrado em letras. Qual que é a sua tese, o seu tema da sua pesquisa? Eu estou fazendo literatura. Na realidade, sou formada em gestão territorial indígena, né? E quando eu finalizei o meu curso, eu pulei direto para letras. Letras na realidade, foi bem difícil, né, no início. Eu acho que tudo é difícil, né? Mas assim, eu estou fazendo agora literatura indígena Wapixana da fronteira Brasil-Guiana, sendo voz nesse espaço, sabe? Na qual eu trabalho biografando indígenas da fronteira, dando voz e sendo voz também. A qual eu tenho memórias, abordo a questão das memórias, muito para frisar mesmo, para dar essa visibilidade dos povos que vivem aqui na fronteira. Quem são eles? Quem são os indígenas da cidade também? E a literatura é um campo muito lindo, porque nós temos grandes nomes da literatura indígena no Brasil. Helena Potiguara, Cacauerá, Daniel Mundruku, um grande pensador, Ayrton Krenak, né? Acredito que é o pensador do século aí.
Nós temos grandes. Eu acredito que eu estou nesse caminho, estou seguindo o mesmo caminho. É um caminho, eu posso dizer que é um caminho muito árduo, porque nós temos que nos apropriar dos conhecimentos do Ocidente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas estamos aí nessa luta aí. Logo, logo termino. É ocupar espaço. Parabéns. É ocupar espaço nesse cenário e ajudar a comunidade, ajudar a instituição. É isso. Parabéns. Eu queria te perguntar, te fazer um convite. Você começou essa live com um canto, né? Você teria um outro canto para nos apresentar? Tenho. Mais um? Eu adoro, mas não sei cantar muito bem, não. Vamos lá. Não, essa é ótima. Eu não sei se tem um parente aqui. Tem um parente aqui que é um parente uai-uai. Parente Uarau. Eu acredito que é muito bom quando se fala de povos que vivem nessa fronteira, falar em Roraima também, eu não deixaria de fora os povos que estão vindo com a questão da crise migratória, né? Que tem mais de 15, 16, 18, 19, mais de 4 ou 5 anos aqui. O Uarau, que eu tenho também acompanhado, né? Gostaria de entoar o canto deles, os povos dos rios, pela canoa da transformação. Eles vão resistindo a cada novo dia. Bora bora rata corima rata bucarinai. Bora bora rata corima rata bucarinai. Hanakasi kasiahia akaribu huruai. Hanakasi kasiahia akaribu huruai. Bora bora rata corima rata bucarinai. Bora bora rata corima rata bucarinai. Hanakasi kasiahia akaribu huruai. Hanakasi kasiahia akaribu huruai. Matida matida januoko mamuau. Moçabo Kainen Manauan. Acredito que seja isso, gente. É para fortalecer a alma. Muito bom o diálogo, Marcelo. Foi muito prazeroso. Obrigado. Jama Wapichana, eu queria então te agradecer imensamente por você ter estado hoje aqui com a gente, dando esse depoimento tão forte, né, tão importante sobre todas essas questões aí que afetam o seu povo, né, os povos de Roraima e do Brasil, né, os povos originários. Muito obrigado mesmo, também falando da cultura do seu povo e nos presenteando com esses belos cantos, falando do seu trabalho aí de mestrado sobre a literatura dos povos originários também. Parabéns, muito obrigado mesmo por atender esse convite e estar aqui gentilmente hoje. Maravilha, Marcelo. Eu que agradeço, né? Eu acredito que cada convite, cada espaço a gente deve falar das lutas, né? É para a sociedade toda, né? De reconhecer as lutas, sabe? Reconhecer a luta desses povos originários que há nesse extenso Brasil, que existe uma diversidade, que estão vivendo umas mazelas, que estão vivendo os retrocessos dos direitos indígenas, frente a vários ataques, mas são povos que resistem. Essa é a beleza da beleza dos povos originários. São resistente igual a semente. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Só falando que essa é uma luta que não é só dos povos originários, dos povos indígenas, é uma luta que tem que ser de toda a sociedade. Enfim, todos nós temos que estar unidos e apoiar essa batalha que vocês enfrentam sempre contra esses retrocessos e essa violência e tudo isso. É, para somar a luta, porque a luta é de cada um de nós, sabe? A luta é o direito à terra, é o direito à mãe terra, sabe? É o respeito à mãe terra. É o respeito à mãe terra, respeito aos povos originários, nenhum direito a menos, nenhum sangue indígena, não mais, nenhum. São várias. A luta continua. A luta continua. Acredito que seja isso, Marcelo, minha partilha e o que eu tenho para falar. Kainen Manauan. Tá certo. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que participaram dessa live, que entraram, que comentaram. Muito obrigado aí à nossa convidada e continue na sua luta.
todo o apoio para sua luta e conte sempre com a gente aqui no que você precisar. Tá bom? Caimeno Obrigado, Manawan. Jama. Certo, Marcelo. Grande abraço. Boa noite aí para você. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.